Existem fatores genéticos, comportamentais e até mesmo ambientais que fazem com que os nossos alunos percam força ao longo dos treinos. E eu quero falar para vocês aqui detalhadamente cada um desses fatores, porque isso vai ser muito importante na hora de você estar acompanhando o seu aluno e a evolução do seu aluno. Fala pessoal, eu sou o professor Renato Bianchini aqui da CITES Consultoria. E aqui é o local onde você, que é personal trainer estudante de educação física, acha os melhores conteúdos para você aprimorar sua habilidade de gerar resultado. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like se você gostou desse vídeo, né? Se bem que você ainda não sabe se gostou ou não, você tem que ver o conteúdo, né? Mas no final, se você gostar, é só deixar o seu like aqui, beleza? Mas vamos lá, por que eu resolvi fazer um vídeo como esse? O controle da força muscular e da evolução da força muscular é uma variável de avaliação muito interessante para o personal trainer. Apesar de muito profissional hoje não utilizar desse fator como uma forma de você avaliar, por exemplo, se o resultado do treinamento está adequado ou não, né? Se você consegue uma mensuração de força, um percentual aumentado de força, significa que aquele resultado, aquele treinamento está dando certo resultado. Tem muito profissional que não utiliza isso como parâmetro, né? E que nem controla isso de certa forma, porém, está perdendo uma excelente oportunidade de você, às vezes, até avaliar a hipertrofia desse aluno, né, em curto prazo. Por quê? Já fiz um vídeo inteiro sobre isso, falando sobre essa questão. É só você pegar aqui no canal da CITES que você vai encontrar que, basicamente, né, um aluno, né, principalmente os alunos avançados, mas isso se aplica também para iniciantes e intermediários, ele chega a um certo ponto que você não vai ver um aumento de massa corporal de uma semana para outra, de um mês para o outro, né? Às vezes você vai demorar 2, 3 meses para ver certas diferenças de ganho de massa muscular. E aí, nesses casos, né, é através da força muscular que você sabe que esse aluno está evoluindo. Se ele está aumentando a capacidade dele de gerar força, é porque a hipertrofia dele está aumentando, tá bom? E por isso, né, vale muito a pena a gente saber os fatores que podem influenciar negativamente, porque às vezes o nosso aluno está ganhando massa muscular, ele está evoluindo a força, só que por algum motivo ou outro, seja ele agudo ou crônico, né, vai acabar afetando a força dele negativamente e vai mitigar os resultados daquele treinamento. Então, é por isso que eu trouxe esses fatores para você ficar observando no seu aluno. Caso ele tenha perdido força numa sessão de treino, ou seja, está usando uma carga menor do que ele utilizava, tenta avaliar se esses são os fatores que podem estar influenciando e descobrir qual deles que vai ser o que está influenciando mais, beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro fator, que é a falta de recuperação. É basicamente, né, aquela questão básica de todo treinamento. Se você não der tempo suficiente para a musculatura se recuperar, ela nunca vai supercompensar e não vai ficar mais forte, ela vai ficar até mais fraca, né? E aí, se você fizer isso sequenciadamente, você vai atingir um overreaching ou um overtraining ou uma lesão no seu aluno. Então, basicamente, se você faz um treino e demora um certo tempo para se recuperar, só que se esse tempo for curto demais, né, você pode sim evidenciar uma perda de força desse aluno, né? Vamos pegar um exemplo simples aqui. Se o aluno treinou peitoral hoje, né, daqui a 2 dias você foi lá e viu que ele está pegando menos carga no supino do que ele estava pegando hoje. Isso pode significar que essas 48 horas que você deu de recuperação para ele não foram suficientes, que ele precisa de mais tempo para se recuperar daquele estímulo. E aquela regra de o músculo precisa de 48 horas, 72 horas para se recuperar, ela depende muito, tá? Depende do quê? Principalmente do estímulo que está sendo dado. É o que eu sempre falo, a gente já falou, tem vídeo aqui no canal também sobre treinamento de alta frequência, treinamento com estímulos diários, né? Se você faz uma dosagem de treino menor por dia, né? Vamos supor, a gente não está falando aqui de 3 exercícios de peitoral, 4 séries de cada um. A gente está falando aqui, às vezes, 1 exercício de peitoral, né, 4 séries totais para peitoral. Isso você não vai precisar de 48 horas para se recuperar. Então, a recuperação sempre vai ser de acordo com o estímulo. Então, se você percebeu que o seu aluno não se recuperou de uma sessão para outra, ele perdeu força, né, tá na hora de você rever essa recuperação, talvez até baixar o estímulo. Se você não vai mexer no tempo de recuperação, porque já está montada a divisão de treinamento certinho, você tem que baixar o estímulo para que ele se recupere o suficientemente bem, tá bom? O segundo fator que pode prejudicar a força é realizar o treinamento cardiovascular antes da musculação. E quando eu falo antes da musculação, pode ser logo antes ou até um pouco antes ou até no dia anterior. E calma, eu não quero aqui criticar nenhuma modalidade cardio e dizer que isso vai acabar com os resultados de hipertrofia e força do seu aluno. Eu só estou querendo dizer que isso pode ter sim uma influência negativa na força muscular. Da onde que eu estou tirando isso, né? Basicamente olha só que estudo interessante, e aqui eu já vou deixar claro, né, os aspectos desse estudo que influenciaram. Mas nesse estudo aqui, que foi feito, né, um exercício de membros inferiores, um treino cardio de membros inferiores, uma corrida, influenciou negativamente a força muscular até 48 horas depois do treinamento, né? Ou seja, fizeram cardio hoje e depois de 2 dias
né? Vamos supor, fiz uma corrida hoje e depois de 2 dias a minha força ainda estava reduzida, tá? Minha força de membros superiores estava reduzida. Qual que é a grande característica desse treinamento cardio que tem que ficar claro para vocês aqui e que não vai ser todo treinamento cardio assim? Esse era um treinamento cardio que ele foi feito justamente para gerar uma sobrecarga alta. Então ali, você pode ver o protocolo, né? São 60 minutos em declive, ou seja, né? Um treinamento que vai ser bem difícil, né? Vai ser um treinamento que vai exigir muito, principalmente de contrações excêntricas ali na parte cardio. Então isso é bem desgastante, isso gera muito dano muscular e bem provavelmente que isso vai afetar, né, o treino, a força bem por causa disso. Mas é claro, aqui a gente está dando um exemplo muito mais assim, vamos botar assim, de uma forma muito mais potencializada. Mas quando você está avaliando ali o treinamento cardio do seu aluno, se você faz com um volume reduzido, se você faz uma intensidade mais reduzida também, né, você não vai ter uma resposta tão significativa assim na força muscular. Mas quanto mais próximo da sessão da musculação, maior risco de interferência na força muscular. Então vamos supor, se o meu aluno correu ontem à noite, fez um treino, né, moderado, não vamos nem colocar intenso nem muito leve, é bem provável, né, que possa afetar o treino de musculação dele hoje, né? Mas isso é tudo equilíbrio, né? Às vezes você vai perder um pouco ali do treino moderado, mas não tem problema, porque isso vai ser compensado de certa forma na sua estrutura de treinamento para o treino de musculação. Cabe você decidir o que é prioridade para ele e o que é melhor, né? Se quiser uma recomendação, né, nunca faça um treinamento cardio muito intenso e de alto volume nos primeiros pelo menos 8 horas antes do treino de musculação, tá? Durante esse período já é um bom período de recuperação para esse aluno manter os níveis de força, né, contanto que você não extrapole demais, né, o volume de treinamento, beleza? Privação de sono, esse é um outro fator que pode reduzir sim, né, os níveis de força. Eu acredito que assim, agudamente, eu coloquei aqui entre os fatores agudos, né, mas não é o principal uma noite de sono, por exemplo. Eu acho que o processo mesmo começa a influenciar negativamente quando você começa a ter várias noites sem sono, né? Uma noite sem sono talvez não seja o mais prejudicial para a sua força muscular, mas se você ficar seguidas vezes, né, várias noites sem um sono adequado, aí sim começa a ser prejudicial e já comprovado com inúmeros estudos. O grande problema, né, que a gente vê nesse caso é que quando você está em privação de sono, mesmo que um dia, né, tudo parece assim que o sedentarismo começa a tomar conta da vida da pessoa. Além dos fatores de regulação de apetite, né, já demonstra-se muitos estudos que quando você reduz a sua quantidade de sono no dia, só a redução de quantidade, nem avaliando a qualidade do sono aqui, você tende a ficar mais sedentário, você tende a gastar menos energia, o seu corpo ele quer economizar mais energia, né? Do ponto de vista evolutivo faz todo sentido. Pô, meu corpo está aqui privado de descanso, então eu vou fazer ele descansar ao longo do dia, né? Então por isso que isso pode afetar a performance de treinamento, né? O próprio desânimo que um dia sem sono dá na pessoa pode afetar diretamente, né? Então fique claro aqui, a privação de sono sim é um fator que vai influenciar diretamente na sua força muscular, né? Principalmente em longo prazo, mas em curto prazo também tem esse risco. Outro fator agudo é a dor muscular tardia, que é aquela dor que o seu aluno sente depois de treinar, às vezes 24 a 48 horas ou até 72 horas depois de treinar, ele começa a sentir aquela dor muscular. Isso pode ser prejudicial para a força, né? Já foi evidenciado que alunos que estavam, né, com dor muscular tardia não conseguiam manter a sua performance no treinamento. Isso pode ser atrelado a fatores até psicológicos, né? O aluno, tá sentindo dor no tríceps e vai fazer mais exercício para tríceps. Pode ser até uma questão psicológica, um travamento psicológico. Ou pode ser o acúmulo do dano muscular que foi tido que ainda não está 100% recuperado. Independente disso, é comprovado que o aluno está sentindo dor muscular tardia, ele vai ter prejuízo de performance. E aí, nesse caso, né, você tem sempre estar perguntando para o seu aluno se ele está tendo essas dores musculares, para você poder regular esse treino, né? Para ver assim, se ele está sentindo muita dor muscular ainda, talvez valha a pena a gente ou utilizar aqui, né, de um tempo de recuperação maior, ou então até mesmo utilizar algumas técnicas de recuperação muscular. Eu já falei aqui, já fiz um vídeo completo sobre técnicas para redução de dor muscular. Se vocês quiserem assistir, né, vou deixar ele linkado aqui para vocês. Mas basicamente são métodos que você pode utilizar no seu dia a dia que vai ajudar você a ter uma boa recuperação do músculo, né? E isso vai acelerar esse processo de dor muscular. E por incrível que pareça, um dos métodos mais efetivos, que é um dos que eu falo nesse vídeo, é a massagem. Você fazer massagem na região foi considerado o método mais efetivo para você reduzir a dor muscular tardia, tá? Então, o aluno que está sentindo dor muscular pode ter também os seus prejuízos na força, tá bom?
Treino em jejum. Aqui entra um tópico um pouco polêmico na hora da gente falar. Por quê? Tem muitos estudos já que mostram que não teve diferença nenhuma na força ao treinar em jejum. Já tem outros que mostram que talvez tenha. A grande questão que eu quero deixar claro aqui para vocês é que uma pessoa que não está adaptada ao treinamento em jejum, porque é óbvio, eu vou falar daqui a pouco sobre os casos das pessoas que estão adaptadas, mas o caso das pessoas que não estão adaptadas, treinar em jejum pode prejudicar a força, por dois grandes motivos. Primeiro, né, que por mais que a gente já tenha todo aqui um contexto que, o jejum, você pode não ter consumido nada nas últimas horas, mas, pô, se você consumiu um jantar já com uma boa quantidade energética, uma boa quantidade de carboidratos, por exemplo, você vai ter energia o suficiente para treinar no dia seguinte em jejum, né? Você não vai faltar energia a ponto de prejudicar a sua performance. A grande questão é que, às vezes, o seu corpo ainda não está acostumado com isso, e isso pode ser prejudicial, né? Mas o segundo fator, que eu acho que é o que mais influencia, que mostra que, principalmente pessoas que não estão adaptadas, o treino de manhã cedo já pode ser um problema, tá? O treino de manhã, já os níveis de força de manhã para as pessoas em geral é reduzido, tá? Então, isso significa que à tarde, que é o período onde você tem mais força, é o melhor período para treinar, né? Não é exatamente isso, porque basicamente a gente tem ali o corpo, uma máquina que se adapta muito facilmente. Então, nesse mesmo estudo que eu estou mostrando para vocês aqui, né, que eu vou mostrar para vocês, inclusive já, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o ciclo circadiano aqui com vocês. Mas esse estudo aqui que eu vou trazer, ele fala que quando você se adapta a treinar sempre de manhã, o seu corpo ele acaba ficando uma máquina mais eficiente de manhã. Ou seja, ele acaba se adaptando, né, com aquele ciclo circadiano, e ele vai começar a gerar mais força de manhã. Então, essa perda de força inicial você não vai ter. Então, quando eu falo de treino em jejum pode ser prejudicial para a força, é principalmente para quem não está acostumado. As pessoas que já estão acostumadas, que às vezes preferem, porque, vamos supor, se o único horário que ele tem para treinar é 6 horas da manhã, se a gente falar para ele que ele não pode treinar em jejum, ele teria que acordar às vezes 4h30 da manhã para fazer a refeição dele, para fazer a refeição, digerir e estar ali 6 horas treinando. Então, assim, isso pode ser prejudicial. Isso, no final das contas, ele vai perder mais sono, né, para ter um treino cedo e alimentado. Será que isso vale a pena? No final das contas, na equação, provavelmente não. Provavelmente é melhor ele fazer em jejum, depois ele se alimenta, porque ele vai ter, como eu falei, ele vai ter energia disponível. Se ele conseguir se adaptar dessa forma, a máquina vai ficar eficiente para treinar dessa forma, mas lembre-se sempre da adaptação individual de cada um, tá? Tem gente que se dá bem com isso, tem gente que não, né? E a ciência hoje, ela mostra assim, não tem pelo menos benefício nenhum para a força, né, você fazer um treino em jejum, né? Malefício talvez tenha, então fique claro isso aí também. Agora sim, a troca de horário de treino, que era o estudo que eu queria falar para vocês, né? Eu trouxe aqui para vocês essa análise, que foi uma meta-análise, ou seja, uma reunião de vários estudos sobre o tema, sobre é melhor treinar de manhã, à tarde ou à noite. E nessa revisão sistemática eles chegaram a algumas conclusões. Os níveis de força, em geral, são maiores à tarde, mas para as pessoas que se habituam a treinar de manhã, eles são a mesma quantidade, eles têm a mesma quantidade de força de manhã e de tarde, tá? Então, basicamente, assim, uma pessoa que não treina horário nenhum, se ela quiser saber o melhor horário para treinar, é à tarde, tá? Assim, seria o mais recomendado, vamos dizer assim. Mas a grande recomendação chave, principalmente para essas pessoas que vão começar a treinar agora, é treina no horário que seja melhor para você, né? Não tem como a gente dizer assim, treinar à tarde vai ser muito mais produtivo. Mas às vezes, à tarde, essa pessoa já está desanimada, muito estresse do trabalho, e isso pode até influenciar negativamente. Então, assim, treina no melhor horário para você. Isso vai ser fundamental, porque às vezes eu vejo, já tive alunos assim, Renato, qual que é o melhor horário para treinar? Pô, cara, é melhor no horário da tarde ali. Beleza, então, vou treinar à tarde. Só que aí muda tanto a rotina do cara que ele não consegue manter um treino à tarde com consistência. E acaba que ele perde um treino aqui, um treino ali, e aí todo o objetivo de treinar bem à tarde e melhor, você perde porque você não está treinando com consistência. Então, que fique claro isso que esse estudo traz pra gente. Mas, de certa forma, se vamos supor um aluno que está acostumado a treinar à tarde, vai lá e treina de manhã, ele tende a ter uma redução de força muscular. Então, por isso que eu deixei esse aqui como um fator também, que às vezes é isso que acontece com o seu aluno. Ele pode até achar assim, pô, mas eu treino de manhã não rende e tal. Pode ser porque ele não está habituado ainda a treinar de manhã, tá? E às vezes, se ele continuar naquele ritmo, ele vai conseguir, né, ter uma adaptação boa para conseguir ter os mesmos níveis de força que ele teria
de tarde, tá bom? Outro fator que nós vamos ter aqui é a correção técnica, ou seja, quando você faz alguma correção técnica no seu aluno. E calma, não estou dizendo que você não deve fazer essas correções, você inclusive deve sempre corrigir a técnica do seu aluno quando necessário. Mas é muito comum, por exemplo, o aluno está fazendo lá, diz para você assim, faça supino com 30 kg de cada lado, beleza. Aí você vai lá ver, você vê que está faltando amplitude, você vê que ele não está se conectando bem com a musculatura, você está vendo que a técnica dele não está adequada. E aí você faz uma adequação dessa técnica. E aí não seria nada absurdo esse aluno de 30 kg reduzir para 20 kg. Então, correção técnica é um fator que influencia na força também, tá? Então, o que a gente sempre considera? Depois que o seu aluno já tem uma técnica adequada, aí esse é o melhor momento que você tem para usar a força muscular como um fator determinante, que você sabe que ali não vai ter muita alteração técnica depois que ele já tem essa técnica bem adequada. E também outra coisa, às vezes você vai colocar mais carga no exercício para ele, achando assim, pô, meu aluno está evoluindo, mas ele já muda a técnica dele para se adaptar àquela carga, e aí você não vai ter essa evolução de força que você estaria evidenciando, tá bom? Agora nós vamos entrar numa série de fatores crônicos, tá? Nessa série de fatores crônicos, a gente vai avaliar aqui fatores que no longo prazo podem reduzir a força muscular desses seus alunos. E o primeiro deles é justamente a falta de estímulo, né? Se você não estiver estimulando com frequência, né, a sua musculatura, ela tende a perder força. Ela é muito menor, essa perda de força com o destreinamento, ele é muito menor do que se imagina, tá? Eu tenho até um estudo que eu trouxe aqui para vocês que mostram aqui, ó, deixa eu pegar os dados exatos para vocês, né? Depois de 16 semanas, né, você vai ter uma redução ali, né, de mais ou menos uns 30 e poucos, 34% da sua força muscular. Então, assim, depois de muito tempo que você começa a ver a perda muscular. Depois de 48 semanas, você perdeu força muscular significativamente, mas bem menos do que você imaginaria, tá? Então, assim, depois de algumas semanas que o seu aluno não está treinando, ele vai ter uma perda de força, tá? Então é comum. Essa perda de força não vai acontecer tão bruscamente. Uma semana sem treinar já está sem força, né? Tem casos até que uma semana sem treinar ajuda a melhorar a força. Por quê? Porque o sistema tem uma pausa de 7 dias para se recuperar completamente e isso ajuda ele até elevar os níveis de força na próxima sessão, tá? Mas vale a pena avaliar o caso e sempre assim, considerar se o seu aluno está muito tempo sem treinar, obviamente ele vai ter uma perda de força. Outro fator que influencia cronicamente na perda de força é a deficiência energética. Nós falamos anteriormente sobre o jejum, né, que segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio, e quando a gente está com um aluno que está em deficiência energética, ele pode apresentar algumas perdas de força, né? A gente tem algumas revisões sistemáticas, a gente tem algumas meta-análises que mostram que assim, essa perda de força ela não acontece repentinamente. Estou uma semana fazendo dieta, uma deficiência calórica e já estou perdendo força. Não, ela vai demorar um certo tempo a acontecer e ela geralmente está mais associada não à restrição calórica em si, mas basicamente está associada a você ter ali primeiro, uma perda de massa muscular, que é comum quando você está em deficiência energética, principalmente se você não estiver consumindo proteínas adequadamente, e também uma redução, né, do seu nível de atividade física diária, ou seja, você fica menos disposto no dia a dia, e isso faz com que você acabe tendo uma redução dos seus níveis de força, né? Até o seu nível de disposição para ir para a academia, seu nível de disposição para treinar. Então, basicamente, quando você avalia isso, né, a grosso modo ali, essa deficiência energética, quando o seu aluno entra numa dieta hipocalórica, ele está fazendo uma dieta com um nutricionista, está reduzindo as calorias, né? Você pode verificar isso no longo prazo, pode haver essa perda de força. É até normal disso acontecer, você tem que ficar identificando para isso não ser acentuado demais, porque isso pode identificar que ele está perdendo massa muscular. E você tem que identificar também se você às vezes tem horários estratégicos para você aproveitar o máximo dos nutrientes dessa alimentação. Então, se o teu aluno está consumindo a maior parte das calorias dele ali na hora do café da manhã ou na parte da tarde, você tenta alocar o treinamento junto desse horário, tá bom? E como eu falei, outro fator, né, que tem tudo a ver com a deficiência energética, que vai fazer com que o seu aluno perca força no longo prazo, é justamente a perda de massa muscular, né? Que é o todo ponto que eu falei desse vídeo. Se o seu aluno está perdendo massa muscular, ele vai acabar perdendo força muscular também, né? A força muscular, principalmente para alunos intermediários e avançados, ela tem uma relação bem proporcional à hipertrofia muscular. Então você sabe direitinho que o seu aluno, você consegue controlar direitinho ali a hipertrofia do seu aluno, né? Ou no caso aqui, né, a atrofia do seu aluno, se você
tiver ali um controle da força. Então, verificando que está reduzindo a força, você já pode estimar que está havendo uma perda de massa muscular. Então, nesse estudo aqui, por exemplo, mostrou no caso do ganho da força e da massa muscular, eles foram totalmente proporcionais. E isso acontece também na hora da perda da força, tá? Então, se você vê que esse aluno no longo prazo está perdendo força, pode significar que ele está atrofiando esse músculo, tá bom? Outro fator crônico que pode influenciar negativamente na força muscular é o abuso de estimulantes. Como é que funciona isso, Renato? Basicamente, aquele aluno que ficou viciado no consumo de cafeína, e a cafeína pode vir do próprio café, ou então de uso de suplementos pré-treino, né, que são altamente estimulantes no sistema nervoso central, faz com que esse aluno fique adaptado a utilizar esses estimulantes e a hora, né, que ele está sem esses estimulantes no corpo, ou que ele está com uma dosagem reduzida desses estimulantes no corpo, ele tem uma perda de força. Então vamos supor, aquele seu aluno, vamos pegar um caso aqui clássico que acontece nas academias. Seu aluno vai treinar contigo e ele sempre usa um pré-treino 30 minutos antes. Até aí, beleza, show de bola. E aí, um dia ele tomou o pré-treino e vai lá treinar. Só que acabou que ele no meio do caminho encontrou um amigo, ficou ali mais de uma hora conversando, sentou com ele e tal, e ele acabou indo treinar, né? Tipo, 1h30 depois de ter tomado esses estimulantes, né? E quando a curva de pico desses estimulantes já estiver reduzindo. Pode ser que ele apresente uma certa perda de força, né? Porque esse abuso de estimulante, né? Esse uso de estimulantes podem, né, fazer com que ele tenha ali um aumento, só que cria uma certa dependência para manter os níveis de performance. Então a recomendação que fica é sempre fazer ciclos do uso desses estimulantes. Você pode até fazer o uso, mas faz uma semana sim, uma semana não, um dia sim, um dia não. Um dia que você está mais para baixo, você utiliza o estimulante. Um dia que você quer dar uma aprimorada, utilizar o estimulante. Agora, o uso crônico desses estimulantes pode ser prejudicial. Você pode até fazer uma fase, ó, não, essa fase eu quero dar um gás no meu treino aqui e vou ficar um mês usando, aí depois eu vou parar. Só que aí você vai notar, assim, naturalmente que você vai ter, né, ali uma redução brusca na sua capacidade física, no seu ânimo para treinar, o que tem que avaliar, botar na balança se vai valer a pena mesmo ou não, tá bom? E já dentro dessa mesma linha dos estimulantes, nós temos aqui o nosso último fator, que é o uso de suplementação, ou a cessação do uso da suplementação, você parar de usar a suplementação, como por exemplo creatina, né, ou até mesmo whey protein, em alguns casos que eu vou explicar, mas o uso de creatina, por exemplo, faz você aumentar força. Se você parar de usar a creatina, né, você acaba tendo uma redução da sua força muscular. Ah, e o whey protein também, Renato? Sim, vamos supor, o aluno está fazendo uso de whey protein, isso está ajudando ele a ganhar mais massa muscular. Ele para de usar o whey protein, a dieta dele fica pobre em proteínas, ele para de fazer esse anabolismo muscular, isso pode afetar a força muscular dele em geral. Então, tudo que eu estou falando aqui dessa parte de suplementação, que se ele está acostumado a usar certos suplementos e para de usar, pode ser que ele tenha uma influência negativa na força, tá? Fica atento então também ao uso da suplementação, se ele está mantendo ou não e como que isso vai influenciar na força do seu aluno. E lembrando assim, uma mensagem final aqui, muitos desses fatores eu não gosto nem de explicar para os meus alunos, tá? Eu posso até explicar caso eu tenha evidenciado alguma coisa para poder justificar o que está acontecendo com ele. Mas por que eu não gosto de falar para o aluno antes de evidenciar? Porque isso pode ter uma certa influência psicológica neles, um efeito placebo. Por exemplo, eu já cheguei para aluno, eu já vi aluno assim que falou, sabia por outros, né, que não, pô, se eu ficar em deficiência energética, eu sei que eu vou ficar mais letárgica, eu sei que eu vou perder força, e já entra na academia com esse pensamento. Na primeira semana já reduziu a força, mas pô, como assim? O corpo nem se adaptou ainda, né? Ele nem teve aquela adaptação metabólica da deficiência energética e tal. Então, assim, tem que tomar muito cuidado na hora de falar isso com os alunos, que eles podem interpretar já de certa forma e ter aquele efeito placebo, né? Aquele efeito que na cabeça deles vai ter um certo efeito, mas na verdade são eles que acabam, né, tentando evidenciar esse efeito na prática deles. Então, tenha muito cuidado na hora de explicar isso para os seus alunos para que isso não afete negativamente. Mas na hora de justificar, se ele perdeu força, e na hora de tentar entender, você começa a fazer esses questionamentos de todos esses tópicos que eu falei aqui. E talvez assim você consiga descobrir aquele fator que vai identificar diretamente a perda de força desse aluno. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, que é sempre bem-vindo, tá? E deixe também aqui comentários de novos vídeos que você gostaria de ver, porque esse feedback é sempre bom aqui pra gente, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.